Este programa que você vai assistir é um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fora. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Este é o programa criado pela Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe para levar até você um pouco de conhecimento, informação, falar coisas que acontecem dentro da instituição e fora dela também, conversar com pessoas que estão direta e indiretamente relacionadas com a problemática das drogas, com o tratamento das pessoas que estão lá dentro, enfim, levar a você conhecimento das diversas áreas que hoje podem estar envolvidas com esse grande problema das drogas. Dizemos que tanto esse nosso programa como o tratamento dentro da instituição, ele não é diretamente religioso, ele é voltado à espiritualidade. Os 12 passos que nós usamos, que foram escritos pelos Alcoólicos Anônimos, é um programa espiritual. A própria psicóloga que trabalha com a gente é uma pessoa bastante envolvida com espiritualidade, com a religiosidade, então de uma maneira ou de outra, tudo acaba voltando para um pensamento de espiritualidade. Quando começo o programa, sempre falo sobre as reflexões que usamos na manhã, e hoje, pela pessoa que está aqui do meu lado, eu resolvi começar a falar sobre uma grande ferramenta que nós usamos dentro da instituição e fora dela também, e que por muitas vezes, quando eu falo dessa ferramenta, eu digo que é muito mais do que uma oração. Eu estou falando da oração da serenidade, que também foi escrita pelos grupos anônimos, que muitas pessoas não conhecem, outras pessoas, eu digo que até repetem os dizeres dessa oração, mas muitas vezes não se atentam à profundidade que ela tem nas suas palavras. E quando digo que é uma ferramenta de vida, uma filosofia da nossa existência, eu falo isso com conhecimento de causa, porque inúmeras vezes, em situações assim de estar constrangido, estar triste, e até no começo da minha própria recuperação, em situações assim que vinha um pensamento meio ruim, eu repeti os dizeres dessa oração, mas repeti de uma maneira assim, expondo mesmo o meu sentimento, colocando nessas palavras aquilo que eu estava desejando e como pode dar certo para cada um. Para quem não conhece, os dizeres da oração da serenidade são os seguintes: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Pedimos serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, porque são muitas as coisas que não podemos modificar. E quando queremos modificar aquilo que não conseguimos, é motivo de sofrimento, é motivo de frustração. E não existe, dizendo no contexto do tratamento da dependência química, aquilo que nós fazemos dentro da comunidade, não existe nada mais que faça a pessoa voltar a usar droga do que a frustração. E querer mudar as coisas que não pode é complicado. A coragem para modificar as coisas que nós podemos modificar é algo que precisamos criar dentro de nós, porque existem coisas que às vezes não modificamos na nossa vida, e quantas coisas, porque falta aquele ânimo, falta aquela coragem de dizer eu posso, eu consigo, eu faço. Principal delas nesse contexto, quando a pessoa decide, independente do tempo que ela usou drogas, independente do que ela já fez na sua vida, quando ela toma uma decisão e coloca coragem, ela consegue modificar a si mesma. E no final, sabedoria para reconhecer a diferença, sabedoria para saber aquilo que eu posso, que eu consigo, que está no meu alcance para poder modificar, e aquelas coisas que eu não posso, que eu preciso entregar realmente na mão de Deus e deixar, e ter o entendimento, que sozinho eu não posso, mas juntos nós podemos, e aquilo que eu não posso fazer sozinho, existe um poder muito maior do que eu, que pode fazer isso. E para ilustrar
essas minhas palavras. Eu tenho aqui ao meu lado o Sandro, que é coordenador do grupo de oração Filhos do Céu e que trabalha junto com a gente na comunidade já há quanto tempo, Sandro? Nós estamos lá desde do dia 26 de julho de 2012. 26 de julho de 2012. Então já está próximo. 1 ano e 9 meses aí já vai fazer. 2 anos. E como tem sido esse trabalho? Olha, para nós tem sido uma bênção, viu, Leandro? Para nós tem sido uma bênção, porque é como se a gente imaginasse um caminho de mão dupla. Como que a gente vai até eles para poder levar a palavra, alegria, um pouco de conversa, e ao mesmo tempo nós também recebemos deles. Porque eles cantam, são bem efusivos, eles mostram que estão gostando daquele momento. É óbvio, né? Todo ser humano, quando planta, ele espera colher. Nós não sabemos o momento que vamos colher estas coisas, mas esse reflexo do nosso trabalho lá é a alegria deles, é a conversa depois. Algum deles que saem de lá vêm para a comunidade, né? Até agora, nesse bate-papo nosso, a gente vai perceber também que a nossa comunidade tem pessoas que tiveram dentro também, não da casa, mas da drogadição, tiveram com esta doença, assim posso dizer, né? Sim. Tiveram também, estão ainda, vamos dizer assim, mesmo com o tempo já limpos, eles também ainda vêm junto com a gente, às vezes partilhando sobre o que acontece. E quantas madrugadas também os irmãos ligam, às vezes falam, estou com esse problema, isso e mais aquilo. De início, Leandro, até eu conheci a casa um pouco antes do dia 26 de julho de 2012, levando irmãos para ser internado lá. Ou fui com outro pessoal de grupo de oração para poder estar vendo. E aí eu fiquei entusiasmado, gostei muito do lugar. A gente tem esse carisma, né, a comunidade. Até que o pessoal da Renovação Carismática Católica disse para a gente, olha, tem uma quinta-feira lá, que se vocês quiserem, vocês podem estar indo lá evangelizar, levar a palavra de Deus. Eu falei, tô dentro, vamos lá. E até agora tem sido uma satisfação para nós. E para nós também. Para nós também, Sandro, porque eu percebo, eu faço uma reunião com eles todos os dias de manhã, você sabe, às 6h30 da manhã, é uma reunião de reflexão, onde todos partilham. É imposto isso, tá? Algumas pessoas até falam, mas devia deixar à vontade, mas a gente força um pouco a que a pessoa fale, porque sabemos que falar acaba libertando. E o termômetro do seu trabalho é a reunião da manhã, porque quando eles chegam para partilhar, para falar ali, né, independente da reflexão, tema que tem a reflexão naquele dia, eles falam da reunião de vocês, que foi bom. Sempre um, outro, ou vários comentam sobre a reunião do dia anterior. Então nós percebemos que existe algo de muito positivo nesse trabalho. Eu gostaria até, né, desse momento a público, né, parabenizar a maneira como vocês estão conduzindo isso. Percebo que é bastante atrativo. Eu falei coordenador do Filhos do Céu, mas você é fundador também. A palavra certa ainda hoje, né, é que vai longe se a gente for falar como funciona isso hoje sobre novas comunidades dentro da Igreja Católica, né? Mas a nossa é uma comunidade de serviço, né? Comunidade de serviço, Filhos do Céu. Então, onde precisa de nós, nós estamos lá. Hoje, a nossa comunidade está na paróquia de São Benedito, lá com o nosso amigo Padre Armando, né? Amigo da minha família, hoje amigo da comunidade. Meu amigo também, já lutei para trazer ele aqui é difícil, né? É uma sabedoria incomensurável, viu? Ele é muito bom mesmo, né? Mas nós estamos lá faz poucos meses, né? Eu tenho ele como amigo, nossa, no começo da minha caminhada eu tenho ele como amigo. Há quantos anos existe a comunidade Filhos do Céu? A comunidade Filhos do Céu, a gente diz assim que é algo que veio do coração de Deus, vamos falar bem assim. Nos reunimos, uma turma grande de início, lá no Padre Augusto Sani, né? Na capelinha lá. Foi dia 4 de novembro de 2007, dia de São Carlos Borromeu, patrono da Diocese de São Carlos. Nos reunimos lá para quê? Não para fazer uma comunidade, para trabalhar. Trabalhar para quem? Para os jovens. E conversa aqui, conversa lá, começamos os retiros. Aí depois de mais ou menos 3 anos,
surgiu esse nome Filhos do Céu. E como que surgiu? Nós percebemos que a coisa estava crescendo, que as pessoas estavam chamando a gente, gostaram do que a gente estava apresentando, né? Claro, sempre houve críticas construtivas e outras não. Mas o pessoal viu que precisava denominar esse trabalho. Vamos colocar um nome nisso aí, porque as pessoas perguntam que grupo é, da onde que é. E nós ficamos um bom tempo também na Santa Helena, né? Hoje paróquia lá, e nos ajudou bastante, os padres que passaram por lá também. Nós temos só que agradecer os padres da cidade, Leandro. Todos que nós precisamos, né? Agora, nosso último retiro foi lá na Auxiliadora, o padre Martins, né? Nos ajudou muito, o padre Fermino, da São Pedro e São Paulo. O que eu posso falar sobre a igreja, que para nós foi sempre uma mãe, através dos padres aí que sempre nos ajudaram. Então, o pessoal democraticamente, né? Colocaram lá no papelzinho um nome, outro nome, Filhos do Céu. Eu mesmo não tinha colocado Filhos do Céu. Não me lembro o nome que era, mas Filhos do Céu foi o nome que ganhou. Então a gente viu aí a mão de Deus trabalhando, porque de início eu percebi que o nome Filhos do Céu tinha algo de prepotente. Fiquei com medo, assustado. Os Filhos do Céu. E os outros não são Filhos do Céu? Então a gente que é um bom leitor da Bíblia, assim eu me considero, sabe? Peguei a palavra de Deus, Filipenses 3:20, que na verdade não é filhos do céu, é cidadãos do céu. Li o contexto e percebi que Paulo, ele chamou cidadãos do céu para os primeiros cristãos lá de Filipenses, de Filipe no caso, né, Filipenses o povo, porque estavam sofrendo muito com os problemas, com as perseguições. E ele fala, olha, lembreis, porque vós são cidadãos dos céus. E vocês esperam o seu Salvador que um dia virá, quer dizer, dando uma esperança. Então hoje o nosso carisma é olhar para os irmãos, não somente os que estão na casa, a gente trabalha com outras casas também, sim, irmãos que estão na rua, né? Tem irmãos da comunidade que trabalham com pastoral de rua, todos são filhos do céu. Então a nossa forma de trabalhar é levar essa alegria, olha, tem esperança, tem jeito, vamos lá, né? Vamos levantar a cabeça, respira e tudo isso mais. A hora que você falava de serenidade, serenidade é uma palavra um pouco mudada, mas está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 para frente. É os frutos do Espírito Santo, só que lá está autodomínio. Então sim, serenidade é um dom do Espírito Santo, Leandro. É um dom de Deus. Eu acredito muito nessas suas palavras, porque serenidade realmente, né, é um domínio, é uma paz que a pessoa consegue alcançar mesmo nos altos e baixos da vida. Sandro, você também vai se tornar diácono dentro de algum tempo. Se Deus deixar. Estamos aí passando pela fornalha. Precisa bastante perseverança. Bastante estudo, isso, caráter, bom homem, bom pai, família. Acho que engloba tudo, ser aceito pela comunidade. São muitas coisas. As pessoas acham que é só estudo. Talvez estudo seja uma parte importante. Mas um bom munícipe, pagador dos seus impostos. Porque ser um exemplo. Ser um exemplo. Nós estamos aqui como peregrino, né? Assim vemos, cidadãos do céu, né? Estamos de passagem, mas no entanto, aqui é o lugar onde nós precisamos promover a paz, o acolhimento, a atenção às pessoas, dar testemunho, como já falava, se eu não me engano, martiria, que é testemunho. A gente vê mártir, né? Esses mártires aqui, mártires vermelho, mártires branco, vermelho, que realmente foram lá, morreram pela causa. O mártir branco, que sofreu pela causa, não chegou a ser morto, mas passou muito problema, dificuldade, perseguição. Nós estamos aqui para ser testemunho. Testemunho do quê? Como fala em Apocalipse, de um novo céu e de uma nova terra que nos espera. Mas precisamos construir o reino que o Senhor Jesus Cristo já iniciou aqui. Por isso que estamos aqui. O que é que você está fazendo, Leandro? Você está construindo o reino também. Estamos tentando levar essa obra maravilhosa que é a CTL. É possível, né? Nós colocamos o nome neste programa de restauração, porque é justamente isso que você está dizendo aqui. Você trabalha dentro da nossa comunidade, vocês vão em outras instituições, sim. Na rua, pegar aquelas pessoas que, pela maneira que você está falando, todos podem usar uma camiseta como essa. Filhos do céu, com certeza. Filhos do céu, todo mundo, né? Mas você está levando esta mensagem para todas as pessoas, e é isso que nós desejamos. Eu espero cada vez mais que nós consigamos uma capacidade maior, né? É dito, né? As pessoas dizem, né, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então eu
eu vou buscar cada vez mais conseguir, através desse programa, através da comunidade, que é uma valiosa ferramenta, conseguir levar essa mensagem de que é possível mudar. Me diz uma coisa assim, Sandro, dentro do trabalho, na comunidade, eu sempre digo para aquelas pessoas, alguns chegam lá dizendo que é evangélico, outros dizem que não são nada, nunca tiveram uma ligação com religião nenhuma, nenhum tipo de contato. Qual seria a maneira, assim, de uma maneira resumida, eu sei que você teria muito para falar disso, que vocês buscam para atrair essas pessoas, né, para tirar eles desse contexto ou de não acreditar, ou de ter muitos têm até uma certa rejeição, uma resistência. Uma resistência quanto à religião. Qual é a forma que vocês levam? Porque com certeza é diferente dentro de um grupo de pessoas que já estão na caminhada, como você, das pessoas que estão ali cruas. Sim, dentro desse... Mas eu vou pedir para ir para o intervalo e no próximo bloco você responde. Maravilha. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Vamos falar de Neftali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Neftali, leve com você. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você, calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja. Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio no restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais. Inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu. A loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Estamos de volta com o programa Restauração. Eu estava falando com o Sandro aqui, perguntando para ele qual seria o método, a maneira de trabalhar, né, a sua didática com pessoas que estão dentro da comunidade. Eu chamei assim de cruz, né, porque as pessoas ainda, muitas vezes, eles chegam lá, eles não têm nenhum tipo de vivência religiosa. E como vocês trabalham para tornar isso atrativo, Sandro? Alguns princípios, né? O apóstolo Paulo lhe fala que
na carta aos Coríntios que aonde ele ia, ele se tornava como um daqueles para poder resgatar um pouco daqueles. O princípio de religião é religar. Não é religar uma determinada instituição a um determinado credo. Não vamos colocar assim. Porque se eu colocar assim, com certeza a gente, eu no caso, como católico, eu iria pregar para católicos, eu ia catequizar. No entanto, a primeira proposta do cristianismo é o querigma, é o primeiro anúncio. E o primeiro anúncio, não havia uma catequese presa com uma instituição, porque até pelo motivo que estava lá começando um segmento, no caso, os cristãos. Na casa fala de buscar um poder superior. É isso, né, Leandro? Sim, é a maneira como se coloca até para poder dar liberdade para a pessoa de encontrar. Você entende? Às vezes a pessoa, ela tem, como nós dissemos, ela tem uma certa resistência. Talvez aquilo que ela aprendeu em casa não agradou ela, ou a maneira que lhe foi passado não agradou. Então, a programação, ela leva dessa maneira, né, um poder maior do que nós, para que a pessoa passe a encontrar. E eu acredito que o que vocês fazem é direcionar. É isso mesmo. Dentro da Igreja Católica, nós temos dogmas, temos decretos, temos aqueles que estão, entre aspas, acima da gente, onde devemos obediência, né? Claro, hoje Vaticano II fala Igreja Povo de Deus. Eu acho lindo isso, né? E lendo o documento, a gente percebe que a igreja tenta trazer todo mundo, às vezes falando, direcionando a igreja, a instituição católica, às vezes a todo o povo, porque católica significa universal, né? Não universal apenas que abrange todo o globo terrestre, mas todo o conteúdo da vontade do Cristo. Então, esse poder superior para nós, é claro, é o próprio Senhor, é Jesus. E a base para o nosso trabalho como filhos do céu, posso até numerar alguns capítulos do Evangelho de São Lucas. São Lucas, percebe-se que ele não foi um apóstolo ocular, ele não estava lá, ele não foi um discípulo ocular, ele ouviu possivelmente de Paulo ou de outros, e depois ele escreve o seu Evangelho. Mas há, no mínimo, uns 10 capítulos de São Lucas que fala sobre a misericórdia, o acolhimento, né? E como centro desse acolhimento, vai dizer assim que o Senhor, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então não é falar esse fulano ou aquela fulana, o bom, o mal, não há essa classificação. Ele vai dizendo algumas coisas como que aquele que estava cego e deu a vista, aquele que saiu de casa, do filho pródigo, ele estava semi-morto, esse filho estava morto e voltou à vida, né? O samaritano. Então são passagens muito conhecidas, aonde o Senhor Jesus nos chama, nos conclama a acolher. Para acolher as pessoas, nós temos que ver os seres humanos não como alguém dentro de uma instituição. Temos que olhar para as pessoas de forma subjetiva. Leandro, você teve uma educação de pai e de mãe, teve seus sofrimentos, teve a sua escola, teve seu ensinamento religioso. Então você, no final, é como se fosse um mosaico, uma coxa de retalhos, e eu tenho que ser muito sensível para poder trabalhar com você, Leandro. Não sou psicólogo, gente, mas precisa ter uma sensibilidade. Então, quando eu vou para a CTL, eu imagino assim. E com outras instituições, né, outras casas de recuperação, eu tenho que trabalhar da forma que eu não vou ferir a minha religião, não vou falar uma heresia, no caso. No entanto, eu não vou falar nada que vai contradizer eles a ponto deles falar, nossa, mas veio falar algo tão duro agora já, veio dogmatizar. Não, a gente leva a alegria do Evangelho, que foi esta carta agora do Papa Francisco, né? A Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. E é isso que a gente mostra lá. Como crianças, às vezes, nós vamos lá, sorrimos com eles, pulamos, cantamos a palavra de Deus, sim. Não vamos dizer que não exortamos, mas como o pai e a mãe exortam um filho. Com bastante carinho, com cuidado, como eu falei, na subjetividade da pessoa, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso tocar na ferida. E aí a pessoa vindo,
a gente vai trabalhando um pouco mais, vai aprofundando. Se estiver dentro da comunidade, a gente vai aplicar as coisas da Igreja Católica com mais facilidade, catequizar. De início, a boa nova. O Senhor Jesus Cristo veio para todos, morreu por causa dos nossos pecados, os levou na cruz, fomos salvos por Ele. Essa salvação é universal, não foram para uns poucos, mas foram para todos. E aí todos vão se sentindo lá. Eu tenho amigos ateus, Leandro. Consigo conversar naturalmente. O cara não acredita em Deus, mas o ateu ele não está isento de ser pagador de impostos, viver a justiça, de fazer o bem. E muitas vezes de fazer, exatamente. Você falou o que eu ia falar, não, pessoas que mesmo não acreditando, elas agem como cristão. Ela não acredita, mas ela agem, vamos dizer assim, seguindo determinados preceitos que, vamos dizer assim, que levam a pessoa a ser bem vista pelos outros. Não mente, não trapaceia. Então é bem complicado a gente querer julgar as outras pessoas. Sim, inclusive como por é. isso. Mas eu achei muito interessante o que você disse aí da coxa de retalhos, porque as pessoas, nós somos a soma de uma porção de coisas na nossa vida, de momentos, né? Daquilo que nossos pais nos ensinaram, da escola, como você Perfeito. disse, das pessoas que a gente se relaciona com os nossos amigos, e não só agora, mas tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida é o que forma a nossa personalidade. E dentro da nossa comunidade, Sandro, você percebe isso aí. É um ambiente muito fértil, muito fácil da gente perceber a diversidade humana, né? E encontrar uma linguagem que consiga atingir a todos eles, né, de uma maneira igual e ser atrativo é um grande desafio, né, para você que vai levando a linguagem da religião, né, e para nós que, para mim, por exemplo, que também sou um adicto em recuperação, continuo buscando minha recuperação, mas eu tenho certeza hoje que aquela realidade que eu vivia 16 anos, 17 anos atrás, é diferente hoje. Sabe, a convivência hoje, algumas coisas que existem no meio das drogas, do ambiente onde se busca a droga, é diferente. Tá? A forma de se conseguir hoje, muitas vezes a pessoa tem que descer mais lá embaixo para conseguir essa droga, né? Se prostituir, fazer tanta coisa ruim, difícil, que depois causa um trauma nela. Então, a maneira como nós abordamos, e até a dificuldade que alguns têm para parar em relação à própria droga, que outros não enfrentam, isso é físico da pessoa. Então, a abordagem que nós temos, muitas vezes as pessoas falam, você não devia dar oportunidade uma segunda vez. A pessoa já foi lá, ficou ali dentro, comeu, bebeu, passou por tudo e depois recai. Então, ainda as pessoas veem como safadeza, como vagabundagem, e eu percebo hoje, eu não posso olhar para as pessoas dessa forma, porque existe a individualidade. Não é um grande desafio para cada um de nós, né? Para você, né? Como eu falo assim, como você faz para tornar atrativa a sua reunião? Era essa uma das perguntas que eu ia fazer. Quanto tempo de pregação e quanto tempo de música, por exemplo, vocês usam ali dentro? Fala para mim sobre isso. A nossa comunidade ela é muito brincalhona, né? Chega, tem bastante conversa, aí nós começamos músicas, né? E ficamos mais ou menos uma meia hora cantando, né? Dançando, sorrindo que nem bobo. A comunidade, ela não é constituída por jovens só. Na verdade, hoje a grande parte são casais, são pessoas que têm filhos. Então você vê aqueles homens, mulheres casados, pulando, brincando, sorrindo, é algo assim muito divino. A alegria é um fruto do Espírito Santo, o qual falava da serenidade, do autodomínio, a alegria também é. E depois nós oramos bastante, né? No momento onde a gente pede força para Deus, as adversidades do dia, muda os contextos da época de Jesus. Algumas coisas mudam, mas luta é luta sempre, a adversidade é a adversidade sempre. Então a gente pede essa força, depois nós fazemos uma colocação da palavra, sempre alguma coisa que está ligada com o que a gente já estava orando, com o que a gente já estava pedindo. Terminamos com uma oração e fazemos um ágape. Sempre a pessoa da casa lá prepara umas bolachinhas, um refrigerante, e a gente conversa mais um pouco. Enfim, a gente acaba começando lá para umas 8, 8h15, às vezes termina 10h30. Toda terça-feira na casa de algum irmão por aí. Você falar uma coisa muito importante. Foi sábado passado, né?
eu fui a uma comunidade, no caso a Nossa Senhora do Desterro, Capela Nossa Senhora do Desterro, né? Padre Sérgio, homem de Deus também muito bom. E eu acabei pregando algo sobre Zaqueu, Lucas capítulo 19, que falava de abrir a casa. E no momento lá da pregação, eu disse, olha, talvez ainda hoje o Senhor Jesus vai pedir para entrar na tua casa. Eu mal tinha terminado a minha pregação, entrou um irmão que mora nas ruas, já há 4 anos, fedido. Quem mora nas ruas, o pessoal que já teve experiência com o irmão de rua sabe do que eu estou falando, cheirando álcool. E ele não me pedia dinheiro para comprar pinga nem para comer. Ele pediu um lugar para ficar. Já era mais ou menos umas 10h15 da noite. E eu tinha acabado de falar isso, né? Que o Senhor Jesus ia pedir um lugar para poder entrar na sua vida. E nós, cristãos, Leandro, lá em Mateus 25, se eu não estiver enganado, Jesus ele se compara com aquele que teve fome, com aquele que estava nu, com aquele que estava preso. Ele se compara. Por isso que a Igreja Católica tem um amor preferencial pelo pobre. Não pelo pobre que não tem dinheiro, mas por aqueles que estão morando na rua, no contexto das drogas e tantas outras coisas, por aqueles que sofrem. Então, quando esse rapaz veio conversar comigo, conversou bastante, mais de meia hora, né? Ele pegou e arrancou um documento de uma internação na CAPES, né? Na segunda-feira, acho que ele ia tentar um internamento, estava lá o nome do médico, que eu não vou falar agora, mas eu li o documento. Mas a gente fez o que dava na hora lá, né? Vamos dar um dinheiro para ele comer alguma coisa, mas ele não pediu. Ele queria um lugar, porque ele estava com medo de passar frio ou passar qualquer coisa determinada na rua que viesse levar ele a ser machucado ou outra coisa. Jaú não está tão pacata, vamos dizer assim. Tem muitos vândalos que estão por aí. Então nós fazemos o quê? Você falou de se abaixar, né? Dentro da teologia, nós falamos kenosis, a teologia do rebaixamento. Foi o que Jesus fez. Ele estava assim, nós cremos, ele estava na glória com o Pai, ele se fez homem, viveu no nosso meio, sofreu dos nossos sofrimentos, chorou conosco, chorou por aquele que morreu, e ele vai experimentar a morte, não experimentou o pecado. Nós cremos que Jesus não teve pecado, mas ele experimentou a morte, ele foi sepultado como qualquer outro, e a palavra ainda fala que ele visita ao Sheol, né, que seria o ínferos do latim, o inferno, para poder chamar, resgatar aqueles que estavam lá. Nós vemos mais uma vez no carisma, não filhos do céu, de qualquer cristão, de se rebaixar, de ir até lá embaixo para poder resgatar a pessoa. Como? Quando esse irmão veio até mim no sábado, eu não fiquei ligando se ele estava cheirando, ou se ele ia falar perto de mim, eu fui encostando nele, eu fui colocando a mão nele, eu fui mostrando que ele era gente. Aí ele abre o coração, aí ele chora, aí ele aceita a oração. Ele se sentiu gente. Claro, eu saí com o coração lá, assim meio quebrantado. Poxa, será que eu poderia ter feito mais? Doeu, Leandro, doeu, estou aqui confessando, queria ter feito mais, queria ter a oportunidade de ter uma casa imensa para acolher todo mundo. Mas creio que às vezes as políticas, não só de Jaú, do Brasil, não se comprometem. Às vezes uma verba para uma entidade, uma verba aqui, mas algo que cuide mesmo. Jaú está com mais ou menos 150 pessoas dormindo nas ruas. Infelizmente, a realidade que nós vemos hoje, Sandra, eu lido direto com isso. Muitas das pessoas que nos procuram para ir para a comunidade são pessoas que estão em situação de rua. Infelizmente, isso tem aumentado muito, né? A gente percebe que no decorrer dos anos, da fundação da comunidade, em 99, em abril de 99, dia 13 agora, na próxima semana, nós completamos 15 anos de existência a nossa comunidade. Há 15 anos atrás, o perfil do cidadão que ficava na rua já era outro. Eram pessoas de mais idade, vítimas do alcoolismo. Hoje, a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua são pessoas mais jovens, na faixa aí dos 20 aos 35 anos, a grande maioria, e pessoas dependentes do crack, que tem família e que a família não suportou conviver com essa realidade, com a pessoa pegando as coisas de dentro de casa e vendendo. Muitos não estão na rua, mas eles ficam em casas que a família saiu da casa
porque não suportava mais, não conseguia ter uma reação em cima daquilo, a família sai, a pessoa fica e ela vende tudo, e quando eu falo tudo, é tudo, inclusive janela, tudo que for possível tirar, a pessoa vende, e aí fica naquele ambiente que é pior do que muita gente possa imaginar. Existem alguns bairros da cidade que eu tive a oportunidade de conhecer algumas casas dessa, porque eles permitem que a gente vá lá para conversar, porque a gente não vai para criticar, eles nos conhecem por causa do trabalho, e é inacreditável a que ponto chega o ser humano, e como você estava dizendo, né, dói. Mesmo hoje nós temos uma ferramenta na mão que é a comunidade, um lugar que dá para acolher, mas acolhemos 30 pessoas. Nós não temos condições financeiras de manter mais pessoas ali dentro. Não é só colocar ali e dar comida, nós precisamos ter, não adianta transformar num depósito de gente. Nós precisamos ter mais profissionais envolvidos com aquilo ali para que realmente o trabalho tenha a eficiência a que nos propomos. Mas como você disse, né, esse programa não existe para que a gente faça críticas políticas, mas a vontade política, não só a nível municipal, de uma maneira geral, né, é algumas coisas de fachada. Não essa bolsa recomeço, quantos que conseguem, quantas instituições conseguem alcançar isso? É muito pouco, a burocracia é gigante para que se alcance isso. E por que irmão de rua não dá retorno a eles? Não dá ibope. É interessante, ainda assim, a CTL é uma casa de bastante jovens. Algumas casas que só tem idosos, que talvez nem votem mais, né, que não tem mais força na voz, ou coisas semelhantes, esses aí ninguém liga mesmo. Vai cada vez ficando mais encostado, mais, vamos dizer assim, como migalhas que se varrem por debaixo da porta, se pega com uma pazinha e se joga fora. É triste a gente falar dessa forma, mas é verídica. É o que está acontecendo. Por isso a gente fala de religião, porque o Cristo nos ensinou a fazer isso, a se rebaixar, a ir até eles. Sabe, Leandro, depois que eu tive experiências com pessoas nas ruas, eu tive uma outra visão. Você falou algo muito legal aí. As pessoas julgam como porcaria, malandro, ladrão, assassino. Realmente. Mas o que levou eles a isso? Esse senhor que conversou comigo, ele chama Luiz Carlos. Eu perguntei o nome dele também, é muito importante denominar as pessoas, porque tem cara, não é indigente. Ele disse assim: às vezes eu bebo porque eu quero escapar do frio e diminui o meu medo de ficar nas ruas. Então, talvez não caiba a nós dizermos aqui é verdade ou é mentira, mas tem lógica. A gente sabe que o ser se entorpecendo, ele suporta certas coisas. Até o próprio Cristo, quando ele vai para a cruz, é oferecido a ele uma mistura de mirra com o vinagre, no caso. Aquilo era uma mistura para entorpecê-lo, para que a sua morte fosse um pouco menos dolorosa. Ele se recusa, para dizer assim, olha, ele quis aguentar tudo da maneira que é a coisa até o final. Mas isso é provado, sempre. A pessoa ia fazer qualquer tipo de costura antigamente e se dava algo com álcool, alguma coisa para ele suportar a dor. Então os irmãos de ruas, vamos dizer assim, eles usam... alternativa que eles têm. É a alternativa, é a única talvez. Para suportar a rua é a única. Suportar a dificuldade. Nós vamos para um intervalinho e voltamos já. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você profissional que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca.
Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu, a loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. E continuando com o programa Restauração, hoje falando com o Sandro, do grupo Filhos do Céu, pessoa que vai se tornar diácono, um profundo conhecedor da palavra de Deus, que faz um trabalho, como já disse, né, muito eficiente, digno de elogios dentro da nossa comunidade. Quais são as outras instituições que vocês trabalham, Sandra? Nós trabalhamos também com a ARGE, né? Associação Jovem Esperança, né? Há irmãos que vão no CR, Centro de Ressocialização. Trabalhávamos também quando convidavam a gente para ir, não era algo como compromisso, mas sempre que convidava a gente ia na Casa Dia também. Há um outro irmão que trabalha na pastoral de rua. Não quer dizer, eu não consigo estar em todos os lugares, mas membros da comunidade fazem esse tipo de trabalho. Quantos membros que trabalham efetivamente? Eu preciso fazer não são tantos assim, né? Vamos colocar que aqueles que estão ativos mesmo, mais ou menos uns 25, né? Agora, quando a gente sai em missão e dá para o pessoal ir de final de semana, de domingo no caso, a gente chega a encher um ônibus, né? 50 lugares, mais ou menos. Tem as crianças, tudo mais. E, por exemplo, o trabalho que vocês fazem lá na comunidade, lá com a dona Ina, vocês fazem um convite para que os meninos, quando saiam, participem também, venham fazer parte. A mesma coisa que a CTL, né? O pessoal da ARGE, eles são um pouco mais velhos, né? E são mais perfil. São totalmente outro perfil. São doentes, mas também há jovens lá. A gente sempre está conversando também, e eles dizem, mesmo a gente não convidando, a gente deixa eles muito à vontade. O pessoal da CTL pode estar dizendo também, há uns 3 lá também que já estão dizendo, olha, quero estar com vocês caminhando, como que é? Precisa fazer caminhada. Eu falei assim, ó, a comunidade não tem porta. Você entra, se gostar, fica. Se não gostar, pode partir. Mas o importante é que você siga um caminho. Como eles mesmos falam, às vezes, né, para a gente, partilhando, falam assim, não, eu preciso de um poder superior, preciso de Deus. Falei, amém, é isso mesmo. Há momentos que a nossa força, ela não é resistente às coisas, as nossas forças físicas, no caso, não é resistente para combater o que está acontecendo. Então é preciso algo transcendente. E aí nós buscamos Deus e passamos isso para eles, né? Por quê? Deus, nós entendemos, principalmente pelo contexto cristão, que é família, né? Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, quando se fala de família, está falando de Deus. Um bom pai, uma boa mãe, está se falando de Deus. Ser um bom filho, um bom trabalhador, um munícipe que, como já falei pela terceira vez aqui, pague bem seus impostos e tudo isso mais, está provando que a pessoa é alguém de Deus. É alguém que a gente está olhando e se espelha. Eu acredito que essa palavra família, né, muitas vezes tão pouco valorizada, que deveria ser muito, muito mais, né? E quando se diz, né, que é a célula-mãe da sociedade, mas a família não é também só pai e mãe. A comunidade é uma família. A sua comunidade, filho do céu, é uma família, né? É uma coisa que se busca um objetivo comum, não deixa de ser. A palavra família, do hebraico, Bet Ab, significa casa do pai. O que é a casa do pai? É onde se acolhe os filhos, aonde mora os filhos. Então nós cremos que precisa ser um lugar aconchegante. Toda a comunidade, seja ela como a nossa, ou seja uma paróquia, ou uma capela, ou a comunidade também, hoje se falam para as antigas favelas, né? Se falam comunidade hoje. É o desejo de todos que seja um lugar que se possa viver, que dê dignidade à pessoa, que haja comunhão, que hajam pessoas que vivam uma sinergia lá dentro, né? Uma palavra boa, sinergia, que se aglomerem e que criem uma força única, que abrace a todos, que todos se sintam bem, protegidos, que não falte para um e sobre para outro. Talvez seja a utopia dos bens aqui que eu estou falando, mas é o céu que Deus sonha e nós, como filhos, precisamos proclamá-lo. Nós estamos aqui apenas para falar da palavra de Deus e, de forma separada, deixar ao lado, como já falamos, da política e do social. Não, Deus engloba tudo isso. Seria um desperdício tratar do Senhor Jesus Cristo como um ser religioso apenas, algo espiritual. Não, ele foi um ser histórico, e como um ser histórico, ele mexeu com a política, ele mexeu com a família da época, ele mexeu com os cabeças, com os clãs daquela época, com os chefes daquela época. E claro, ele fez algo lá, como nós sabemos, ele foi revolucionário. Por isso que morreu na cruz. Não é simples assim, pegaram ele e levaram para a cruz. Ele mexeu. Então nós, como cristãos, precisamos mexer nessas estruturas, que está de ponta cabeça. Jesus olhou para as estruturas que estavam de ponta cabeça e quis colocar ela da forma correta. Exatamente. E nós precisamos mexer, incomodar as pessoas, incomodar quem está acomodado, quem não quer fazer, né? Atrair as pessoas para que nos ajudem. Leandro, quantas pessoas já te chamaram de louco? Quantas pessoas já chamaram de tantas coisas, né? Mas a grande descoberta, sabe, Sandro, é que o melhor de tudo é que quando a gente deita na cama, quando eu deito na cama, encosto a cabeça no travesseiro, eu estou tranquilo, né? Eu não tenho como fugir de críticas, né? A gente acaba sendo líder de um trabalho, né? E quem lidera atrai sentimentos positivos e sentimentos negativos, né? E quem, muitas vezes, uma pessoa que não gosta, talvez, da maneira como a gente trabalha, muitas vezes, se você precisa repreender alguém, você precisa tomar decisões, e isso não vai, com certeza, apenas atrair elogios. Então, precisamos estar preparados para esse tipo de coisa, né? Eu acho que não existe no mundo, e você sabe disso melhor do que ninguém, né? Não existe um exemplo maior do que a vida de Jesus Cristo, isso, né? Para que a gente traga para a nossa vida, para sermos imitadores dele, né? Tentar fazer o bem, longe de chegar perto da perfeição, né? Mas ser imitador, sim, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível para atrair, inclusive atrair algumas coisas negativas, algumas críticas. Não tem como, né? Nós falamos até, todo mundo acho que já escutou isso. Não há como chegar à glória sem ter antes passado pela cruz. A cruz é esse itinerário nosso aqui. E temos que abraçá-la com alegria. Estamos aí numa quaresma, né? Quase logo uma Semana Santa. Precisamos entender essa vida de Jesus, que abraçou a cruz com alegria, não com murmuração, não com reclamação. Nunca Jesus quis ser merecedor de dó e pena de alguém. Muito pelo contrário, ele quer ser visto como caminho, verdade e vida, a ser seguido.
Ele veio nos resgatar, mas também ele deixou esse legado para nós, que são os evangelhos, a sua vida pública. Depois Paulo vai desdobrando todo esse evangelho, vai aplicando, vai explicando também, para que a gente possa colocar em ação essas coisas. Como eu disse, eu não posso apenas colocar meu joelho no chão e ficar rezando. Até algumas pessoas, às vezes, quando eu vejo pregando, não sabe que é católico, falam: o irmão parece evangélico. Porque eu prego com entusiasmo mesmo, convicto daquilo que eu estou falando, buscando viver aquilo que eu estou falando. No entanto, eu não fico naquilo. Eu sei que o trabalho social, como já falava São Tiago, não há uma verdadeira fé sem obras. A fé sem obras é morta, e é uma verdade. Agora eu preciso direcionar esta obra, que é a fé. A fé em quem? No autor e consumador do católico, do cristão, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós fazemos, buscamos fazer, com toda a imperfeição do mundo, Leandro. Sim, somos imperfeitos, somos criaturas que buscamos o Criador, mas o Criador nos olha de uma forma privilegiada, nos abençoou, nos capacitou, nos deu instrumento, nós somos os próprios instrumentos. As pessoas que estão, como já falava do Evangelho de São Lucas, semi-mortos no mundo por causa do crack, por causa do álcool, são esses que eu preciso resgatar. Muitas vezes eu não vou conseguir falar de Deus se antes eu não der o pão. Exatamente. Né? Existem dois lados, por exemplo, quando você fala de dar o pão. Eu já ouvi algumas críticas com relação a alimentar pessoas que estão na rua. Fala que está alimentando a vagabundagem, né? Não sei até que ponto que a gente poderia ver alguma coisa de verdade nisso, porque é difícil você chegar a falar de Deus, ou você falar de recuperação, como no nosso caso, a gente chegar e falar que é possível entrar em recuperação para quem está com fome, né? Não tem como. É então, bíblico, Leandro. Primeiro as coisas primeiras, não é essa a frase? Sim, sim. Primeiro as coisas primeiras. Então, primeiro a pessoa precisa se alimentar. Eu vivo falando o nome de uma pessoa aqui, que é o Quincas. Você conhece? Sim, o Quincas, sim. lá da Vila Netinho. Sim. Né? Também é outro difícil que eu vivo convidando ele. Vamos lá, senta ali do meu lado para a gente conversar, gravar, né? Você não pode ficar escondido. Eu preciso fazer uma amizade melhor com ele. Talvez esse senhor eu levasse ele lá no sábado. Você já está convidado para nós irmos juntos lá na casa dele, porque é muito acolhedor o ambiente e ele faz um trabalho muito bacana. A pessoa vai lá, come, de vez em quando ele dá um puxão de orelha, ele fala para a pessoa, empurra para frente, tenta reagir, né? Então é louvável o trabalho que ele faz, né? E quantos que estão lá na comunidade hoje por intermédio dele. Né? Ele deu a comida por intermédio de outras pessoas, outros anjos que levam o alimento lá para ele preparar e dá para essas pessoas. Então a coisa realmente acontece. São pessoas que fazem, né? Ele, você, né? E tantas outras pessoas do bem, muita gente boa, né? Lutando pelo bem de todos, que podem com certeza fazer a diferença. Há uma frase que todos conhecem, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Se nós estamos cheios de coisas boas dentro de nós, buscamos essas coisas, a paz, o bem, Deus, de maneira que a pessoa quiser interpretar o que é o bem para ela, obviamente vamos ter um olhar otimista sobre as coisas. O olhar pessimista, ele per si já é destrutivo. Ele começa matando a própria pessoa que está olhando. A pessoa fica desanimada, não tem vontade de lutar, não acredita no outro. O nosso trabalho é de acreditar no outro. Foi o que o próprio Cristo fez, ele acreditou na gente. Merecedores? Não. Filhos do céu? Nunca, não é por graça, é por graça, não por merecimento. Né? Filipenses 2,8, foi tudo por graça, não por merecimento. Tudo que recebemos dele, ele não cobrou nada. Então hoje precisamos fazer igual. Vamos fazer pelo outro sem esperar retorno algum. Ou, às vezes, crítica só. Nada de algo que faça a gente se exaltar. Tanto pelo que a gente crê, os humilhados serão exaltados. Assim diz a palavra. O reino de Deus e a forma de vivê-lo, ele é totalmente contraditório às coisas desse mundo. Esse mundo busca ostentação, enquanto aqueles que são de Cristo, eles não é que buscam a humilhação, mas vivem dentro da humilhação, sábios de que um dia serão exaltados. Não aqui, talvez algumas coisas aqui, mas
no reino. Naquele que a gente não está enxergando, mas mora dentro de nós já. Mas eu tenho certeza absoluta que no momento que você fala, que você disse nas suas palavras, né, que quando vocês vão na comunidade, vocês procuram levar a alegria, né, do Evangelho. Levar a alegria, vamos ficar só com essa palavra, levar a alegria, que é o que todas as pessoas sempre buscaram na vida. Alegria, felicidade, paz. Então, quando se consegue encontrar essa alegria, essa paz, não existe mais motivo para usar droga, para se entorpecer. Então, essa com certeza é a sua, é a minha, é a sua função de que está assistindo esse programa, né, que deseja fazer o bem das pessoas, levar alegria ao seu semelhante. E se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre o que acontece dentro da nossa comunidade, é só dar uma ligadinha para esse telefone que você está vendo aí no seu vídeo, fazer uma encomenda da sua camiseta e no dia 1º de maio participar conosco da 3ª caminhada por uma vida sem drogas. Com certeza você vai gostar do que está vendo, você vai saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e quem sabe vir jogar no nosso time e fazer parte do nosso grupo. Sandro, falar de verdade, foi melhor do que eu esperava esse nosso bate-papo. Glória a Deus. Gostei de ficar aqui do seu lado e gostaria que você deixasse nesse finalzinho de programa uma mensagem para as pessoas que nos assistiram. Como eu disse, né? Filhos do céu somos todos nós, pela graça de Deus, e precisamos agir desta forma. A comunidade Filhos do Céu está de portas abertas para todo mundo. Temos nossas limitações e dificuldades. Eu não me apresentei certinho, né? Sou pai de 4 filhos, um está no céu, 3 está com a gente. Esposo, minha esposa Karina. Ainda tenho pai, tenho mãe, trabalho como pintor de parede, tá bom, gente? Vivo aí nas lixas dos dias, nas tintas dos dias, e com alegria termino meu dia e corro para a obra de Deus. Então eu convido a todos vocês que estão assistindo o programa, mergulhem de cabeça num trabalho para o Senhor Jesus. E você vai perceber que não somente aqueles que estão recebendo a obra a partir de você ficarão felizes, realmente sentirão que Deus está com elas, mas você também vai ver que Deus vai fazer algo diferente na sua vida, concreto, e você vai se sentir verdadeiramente amado por Deus. Obrigado, comunidade Filhos do Céu, todos os meus irmãos que não estão aqui hoje, estão trabalhando, obrigado por tudo que vocês fizeram. Ao meu irmão, ao pai, ao sogro, que também trabalham junto, que com certeza vai estar assistindo o programa, muito obrigado por tudo. A amizade, família, é tudo nessa vida. E com as belas palavras do Sandro, encerramos o nosso programa, desejando a todos uma boa semana, que fiquem em paz, fiquem com Deus. Este programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor.